Bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar sobre grandiosidade narcisista. Qual que é o fundamento da grandiosidade e por que o narcisista adota este perfil de comportamento? A grandiosidade nada mais é do que uma noção, olha só, fora da realidade do seu nível de importância. O indivíduo se acha numa condição de singularidade, como se ele fosse o mais importante do universo. Ele sempre se coloca como se fosse um indivíduo que tivesse uma importância cósmica. Então, ele é o mais inteligente do mundo, ele é o mais belo do mundo, ele é o mais astuto de todos, né? Esse tipo de crença, divorciada da realidade, é totalmente disfuncional. Essa pessoa não consegue se dar bem na vida porque, em termos relacionais, né, com outras pessoas, porque ela parte do pressuposto de que é mais importante. Portanto, ela vai maltratar as outras pessoas, ela não sabe se relacionar, é um problema, né? Veja bem, por que ele escolheu esse tipo de pensamento? Por que ele escolheu a grandiosidade como estilo de personalidade? Vamos lá? Primeiro ponto. Qual que é a raiz do narcisista? O narcisista advém de relações abusivas na infância e na pré-adolescência. Ou seja, várias pessoas abusaram do narcisista, seja verbalmente, fisicamente, sexualmente, psicologicamente, ou seja, são várias formas de abuso que podem ter acontecido na vida desse indivíduo. E estes abusos irão constituir, segundo o professor Sam Vaknin, um elemento chamado de objeto ruim. O que é o objeto ruim? É o resumo das vozes dos abusadores. É a constelação de vozes dos abusadores. E esta constelação de vozes, ela vai ser introjetada pelo indivíduo e vai lembrá-lo sempre dos abusos. Então, se a mãe diz que ele não serve para nada, essas vozes vão ficar martelando na cabeça desse indivíduo, dizendo o tempo todo: você não serve para nada. Você é feio, você é inadequado, você é insuficiente. E este é um objeto ruim. É a constelação de vozes dos abusadores, resumida em um único elemento, que é introjetado e que fica relembrando o indivíduo sempre destes abusos. Isso é muito ruim, porque leva a uma situação de baixa autoestima contínua, né? Se tem o tempo inteiro uma voz martelando essas coisas negativas, a autoestima se esvai. Eu me sinto um lixo. Então, a personalidade teve que fazer alguma coisa. Então, ela inventou um mecanismo de defesa. Este mecanismo é a criação de uma falsa personalidade. É o chamado falso self, ou a grandiosidade, amigo imaginário, objeto idealizado. Este objeto idealizado é a antítese do objeto ruim. É inversamente proporcional ao objeto ruim. Então, se o objeto ruim diz que eu sou feio, o objeto idealizado irá dizer que eu sou lindo. Se o objeto ruim diz que eu sou burro, o objeto idealizado irá dizer que eu sou Albert Einstein, muito inteligente. É um elemento compensatório. Se eu estou com frio, eu quero uma blusa de frio, para compensar o frio. Ou uma fogueira quentinha, que é o contrário do frio. É um elemento compensatório. E aqui, como o objeto ruim diz que eu sou um lixo, eu preciso de outra coisa que diga que eu sou uma joia preciosa para que haja uma compensação, um equilíbrio. Então você poderia pensar, não é bom o objeto idealizado? A grandiosidade não é bom? Não é. Por quê? Porque a grandiosidade, ela não tem amparo na realidade, é uma fantasia. Então, quando a pessoa tem uma ideia fantasiosa que não tem a ver com a realidade, ela tem uma vida disfuncional, porque ela vai agir supondo que é algo que não é. Vamos para o segundo ponto. O professor Sam Vaknin, ele separa 3 elementos cruciais para entendermos o narcisismo: objeto ruim, objeto bom e objeto idealizado. Objeto ruim nós sabemos. Objeto idealizado nós sabemos o que é. E objeto bom, o que seria? Veja só. O objeto bom é a autoestima saudável. É um senso de autoestima baseado na realidade. O indivíduo tem os pés no chão. Ele se conhece, ele tem autoconhecimento. E olha só, ponto importante. A autoestima reconhece os seus defeitos, as suas limitações. Ele tem plena consciência das suas limitações, tal qual todo ser humano na face da Terra.
Ou seja, todo mundo tem defeitos. E quem tem autoestima admite defeitos. E essa é a diferença para quem tem autoestima e para quem é narcisista. Narcisista não admite defeitos. Ele está no mundo da fantasia. Mas quem tem autoestima admite defeitos. Por quê? Porque ele está de acordo com a realidade. E como ele está de acordo com a realidade, obviamente ele tem limitações. Só que, apesar de admitir limitações, quem tem uma boa autoestima acredita que tem bons potenciais também. Que é uma pessoa que é viável, uma pessoa que engendra projetos e consegue colocá-los em prática. Uma pessoa que conquista seus objetivos e que ela admite que, apesar das suas limitações, ela tem um senso positivo sobre a vida. Ela tem um senso de autoestima bem consolidado, né? Ela é otimista quanto ao futuro, quanto à sua personalidade. Ela gosta do que conhece. Ou seja, a pessoa com autoestima, ela conhece a si mesma e ela gosta disso, apesar dos defeitos. Isso é autoestima saudável. O narcisismo não. O narcisismo é viagem mental, é loucura. É um indivíduo que acredita ser superior às demais pessoas, não tem defeitos e é impecável. Então ele vai ser disfuncional por causa disso. Outro ponto. O que é o suprimento narcísico? Tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Você lembra de eu dizer que o objeto ruim é o resumo das vozes dos abusadores? Pois bem, o objeto idealizado também precisará de vozes para sustentá-lo. E estas vozes nada mais é do que o suprimento narcísico. Toda forma de bajulação, elogio, se colocar no centro das atenções, se sentir o mais importante que todos, tudo isso constitui suprimentos narcísicos. Por que o narcisista precisa disso? Todas as pessoas gostam dessas coisas, mas o narcisista necessita disso. É uma questão de sobrevivência, é uma questão de vida ou morte. Se o narcisista não tiver isso, o objeto idealizado irá cair por terra e ele vai entrar em contato com o objeto ruim. E este processo é chamado de mortificação narcisista. E o narcisista tem pavor dessa ideia, tem pavor. Então é por isso que o narcisista, ele acorda cedo e a primeira coisa que ele pensa é: o que eu devo fazer para ser elogiado? O que eu devo fazer para que as pessoas me coloquem no pedestal? Porque ele necessita desse elemento do suprimento narcísico. É uma questão de sobrevivência, de vida ou morte. Porque se ele não tiver isso, o objeto idealizado vai ruir e ele vai entrar em contato com a sua verdadeira essência, com o objeto ruim. E este processo, mortificação narcisista, leva o indivíduo para uma depressão profunda. E ele tem pavor desse elemento. Então veja bem, assim como o objeto ruim tem vozes que apoiam, o objeto ruim vai dizer assim para a pessoa: olha só, você está inventando essa ideia de que é muito bonito, que é muito inteligente, mas isso aí é uma fantasia. Agora eu, objeto ruim, sou verdadeiro. Porque quem disse essas coisas, que você é feio, que você é inadequado, que você não consegue, foi sua mãe, foi seus coleguinhas, foi as pessoas que cuidaram de você. Então, para que o objeto idealizado seja inversamente proporcional, ele também precisa ter vozes que apoiam o objeto idealizado, que é nada mais do que o suprimento narcísico. Porque através do suprimento narcísico, ele vai manter a ideia do objeto idealizado. E a partir disso, o objeto idealizado vai conseguir calar a boca do objeto ruim. É um mecanismo totalmente disfuncional que vai levar a um comportamento disfuncional, mas é a única estratégia que o narcisista conseguiu. Porque o objeto bom, que seria a autoestima saudável, não é, para o narcisista, suficiente para fazer frente ao objeto ruim. Porque a autoestima saudável admite limitações. E se eu admitir uma gota de limitação, eu estou dando ouvidos para o objeto ruim. E o objeto ruim vai vencer a guerra. Então eu preciso de algo que seja radical, que precisa ser extremado, assim como o objeto ruim. A única solução é o objeto idealizado. É acreditar que eu sou um ser perfeito, sem defeitos. Tudo bem? Então nós vemos aqui, basicamente, os fundamentos da grandiosidade e a necessidade, o porquê da necessidade do narcisista de adquirir suprimento narcísico. Veja bem, eu vou trazer uma ressalva aqui, que é o seguinte: tem uma forma de narcisista que tem a grandiosidade, mas que a grandiosidade não visa a compensar um objeto ruim, porque ele não tem objeto ruim. Este narcisista é o narcisista aberto, ou também o narcisista clássico. Por quê? Lembra das formas de abuso que eu disse? Dentre elas, existe uma forma de abuso
que a criança pode sofrer, que é a chamada pedestalização. Os cuidadores dessa criança colocam essa criança em um pedestal. Tratam ela como se fosse um rei, como se fosse um imperador, como se fosse um príncipe. E isso também é uma forma de abuso. Tem gente que pensa que não, que é ótimo fazer isso com a criança. Mas na verdade é uma forma de abuso. Porque você aliena a criança da realidade. Essa criança vai crescer com a mentalidade de que ela é aquilo que os pais estão dizendo que ela é. É um príncipe, uma princesa, um rei. Né? Ou seja, neste caso, o falso self, a falsa personalidade, o objeto idealizado, o amigo imaginário, é construído pelos próprios cuidadores. E vai incutir na cabeça da criança o falso self. Porque é a única versão de si mesma que a criança tem. Então, neste caso, a grandiosidade ela não visa contraditar um objeto ruim, porque ele não tem um objeto ruim. Então, este é o narcisista por excelência, é o narcisista clássico. O narcisista clássico não é compensatório, não visa com a sua grandiosidade compensar um objeto ruim, porque ele acredita de fato naquilo, na sua mentira. O narcisista compensatório, ele sabe que no fundo a sua grandiosidade é um mecanismo de defesa contra um objeto ruim. Mas o clássico, o narcisista clássico não, ele acredita na sua grandiosidade. Ele só tem essa versão de si mesmo. Então este narcisista ele é muito mais grandioso, ele é muito mais exposto, é muito mais aberto, né? Então, este é o vídeo de hoje, pessoal, que eu falei sobre grandiosidade, os elementos da grandiosidade. Se inscreva no canal. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a sedução narcisista. Tem tudo a ver com esse vídeo. Olha só, a sedução narcisista é irresistível, hein? Você vai ficar sabendo quais são as artimanhas que ele usa, quais são os elementos que ele usa para cativar a vítima, para seduzir as suas presas. Tudo bem? Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.